queria trazer uma palavra ao seu coração hoje, que realmente Deus venha tratar-nos, né? Eu creio que Deus criou tudo. Você também crê? Os céus, a terra, o mar, os seres viventes. E tem horas que a gente fica pensando, né? Como pode um ser tão grande como esse lembrar-se de mim? A gente sabe que tem algumas pessoas que quando crescem um pouco na vida, enfim, logo muda, né, os vínculos, e as relações, busca alguém mais importante. Um Deus que veio pequeno para me encontrar, e tudo o que Ele fez foi pensando em mim, não nele. Onde, por conta do movimento dele, eu posso encontrar um abraço de Deus em todo e qualquer momento da minha vida. Não importa se bons ou ruins, eu posso encontrar um abraço de Deus. Um Deus que fala comigo, seja qual for a fase, e não há quanta sujeira eu carregue, Ele nunca vai se negar a me dar atenção. É intrigante como um Deus tão grande morre numa cruz, oferecendo a mim e a você o maior sacrifício e a maior prova de amor já dada a alguém, um amor fora da curva, impossível, não é impossível viver alheio a tudo isso. Mas eu queria dizer, como pode algo tão maior, tão grande, algumas vezes a nossa memória falhar? Como pode, diante de algo tão lindo e tão esplêndido como um Deus que fez isso por mim, como pode, diante de um sacrifício tão lindo, a nossa memória simplesmente esquecer disso? Esquecer de tudo isso, das maiores dores, angústias, sei lá, porque nossa mente está dispersa, ou porque o nosso coração está volátil. Como pode? Nós sabemos de tudo isso, mas por que esquecemos? A minha oração hoje, através dessa palavra, é que nós possamos dizer para Deus incessantemente: Senhor Jesus, faz-me lembrar, Senhor, faz-me lembrar do Teu sacrifício, faz-me lembrar do Teu amor, faz-me lembrar do Teu poder, faz-me lembrar. Eu queria ler com você um texto que está em Lamentações, do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Lamentações 3, 19. O texto bíblico diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, contudo, o que importa, lembro-me também do que pode dar-me esperança. 2 pontos, ele diz: o que dá esperança? Graças ao amor do Senhor. Em algumas versões diz: graças às misericórdias do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Vamos orar? Que Deus fale com você onde quer que você esteja. Pai, nós estamos aqui nesse domingo, na segunda sessão, Deus. Nós temos um desejo árduo de que o Senhor fale conosco. Quantas pessoas estão sendo atacadas agora, pensamentos, a mente não para, e Satanás usando essa fase de confusão para colocar decisões erradas, precipitação, para que tudo seja perdido, meu Deus. Mas tua voz virá como um rolo compressor sobre todos os planos do diabo. Tua voz virá como um tanque de guerra, atropelando todas as mentiras que o diabo colocou para trazer confusão, perturbação. Fale conosco, Senhor, e que essa oração que fiz, que após essa palavra possamos lembrar, é o nosso desejo. Amém. A palavra amnésia, pelo dicionário, significa, é uma condição médica,
uma condição de patologia que indica a ausência, a diminuição ou a perda completa da memória. E ela pode ser causada por várias coisas, segundo a medicina. Pode ser um trauma físico ou psíquico, uma queda ou uma emoção fora da curva e a pessoa perde a memória. Pode ser também por uma doença degenerativa, como o Alzheimer, que é uma lesão cerebral irreversível. Mas seja qual for a origem, o fruto da amnésia é a perda da memória. É esquecer algo que eu sabia, algo que me foi ensinado, algo que eu vivenciei, fez parte da minha vida, estava comigo ali, é algo concreto, mas aconteceu algo e de repente eu não vejo mais, eu não sinto mais, eu não lembro. Jeremias diz em Lamentações 3,19, olha, eu lembro da minha aflição, eu lembro do meu delírio, eu lembro da minha amargura, mas eu amo o versículo 22, ele vai dizer, todavia, versículo 21, perdão, todavia, eu me lembro do que pode me dar esperança, eu lembro-me do que dá esperança, e você sabe que esperança nada mais é do que uma expectativa otimista, de que alguma coisa de bom vai acontecer, que a realização do que eu almejo, sei lá em que campo da sua vida você quer uma realização, mas Jeremias diz, olha, eu tenho muitas lembranças ruins, mas eu olho para trás, eu faço um filtro, e eu lembro do que dá esperança, e esse é o problema, isso é um paradoxo, porque nós aprendemos que olhar para trás é ruim, nós aprendemos que olhar para trás é péssimo, porque o que tem lá atrás? Lá atrás tem meus erros, lá atrás tem as traições que eu sofri, lá atrás tem as empresas que me mandaram embora. É difícil olhar para um texto como esse e dizer que a esperança pelo futuro pode ser alimentada por uma lembrança, por algo que passou. Isso que Jeremias diz é um paradoxo, porque olhar para trás para muitas pessoas é tudo o que elas não querem, porque olhar para trás é sinônimo de vergonha, é sinônimo de prisão, olhar para trás é ferida, é trauma, são escolhas ruins, e tudo que a gente quer é olhar para frente. Mas o profeta Jeremias disse que a capacidade de gerar esperança, a capacidade de me manter otimista para aquilo que eu almejo, não está em só olhar para frente, mas trazer à memória o que me dá esperança. E esse paradoxo é um problema. Ao longo da história humana, você vai perceber que a esperança de alguns é frustrada e a de outros não. O que determina aquele que alcança e vê a sua esperança triunfando, e aquele que vê a sua esperança frustrada? Salomão nos ensina isso em Provérbios capítulo 23, versículo 18. Ele vai dizer, se agir assim, certamente haverá bom futuro para você. E olha como termina o versículo, presta atenção. E a sua esperança, aquilo que você quer viver, não falhará. Uau! Salomão está dizendo então que há um modelo, há um método de vida, de bom futuro, que a esperança não falha. E esse texto tem tudo a ver com Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 21. Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. Eu queria dizer que você sim precisa olhar para trás. Talvez alguns tiveram calafrios, mas eu não quero que você traga à memória o que você fez. Esse é o problema. O problema é que nós achamos que passado tem tudo a ver conosco, que olhar para trás tem tudo a ver com aquilo que eu fiz. E quando você olha para trás, e a única coisa que você vê são suas atitudes, suas escolhas, é porque você é o Deus da sua vida, é porque você é o grande governador da sua vida. Quando você deita na cama e começa a trazer à memória algumas coisas, e se tudo o que vem para a sua mente são escolhas suas, erros seus, é porque você é o topo da cadeia alimentar.
O livro de Lamentações foi escrito quando um povo, no ano 586 a.C., quando Jerusalém sofre um dos seus maiores ataques históricos. Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói Jerusalém. E agora, além de verem sua cidade destruída, os hebreus estão presos. É para esse povo que Jeremias está escrevendo. Para um povo que acabou de perder sua cidade e é escravo. E ele está dizendo para todos eles: se vocês trouxerem à memória o que os babilônicos fizeram, nós vamos morrer. Se vocês trouxerem à memória o que aconteceu com a nossa cidade, as ruínas, nós vamos morrer. Todavia, vasculhem as memórias de vocês e tragam à memória, não o que os homens fizeram com vocês, não o que vocês fizeram com vocês, mas tragam à memória o que pode dar esperança. Eu sei que muitos têm uma dificuldade muito grande de lidar com memória, até porque seus compromissos e sua vida pessoal é extremamente corrida. Mas você já parou para lembrar, trazer na memória a razão da sua fé, por exemplo? A gente está tão focado no dia a dia, no que está acontecendo hoje. Nossa mente está tão comprometida com o faturamento, com as relações interpessoais. Nossa mente está tão comprometida com as dívidas, que nós não temos conexão nenhuma com o porquê somos cristãos, com o porquê escolhemos a Deus. Como, por exemplo, qual é o motivo de eu estar assistindo esse culto agora? Muitos não sabem os reais motivos, nem do porquê oram, cantam. A gente está tão focado nas coisas, que a gente pega o pão da ceia e o cálice, e mesmo com o pastor falando: olha, esse é o corpo de Cristo, é o sangue. A gente está tão focado no que está acontecendo hoje, ou no que nós fizemos, que nós não conseguimos nem com temor lembrar do que Jesus fez por nós. Jeremias diz: ei, vocês estão escravos de Nabucodonosor, e a única forma de vocês suportarem e esperarem uma vida diferente é trazer à memória o que dá esperança. A única chance do povo de Israel somente estava na esperança. A sua fé tinha que estar baseada não no que os homens fizeram, não no que eles fizeram, mas num Deus libertador e misericordioso, que sempre esteve ao seu lado, até mesmo quando eles foram idólatras, até mesmo quando eles escolheram caminhos mais curtos. A situação que Israel estava era triste: morte, doença, destruição. Mas Jeremias bate na tecla dizendo: tragam à memória o que dá esperança. Não quer dizer que na minha memória só tenha coisas de esperança. Tem muito lixo, tem muito medo, tem muita vergonha, tem muito erro. Mas esforcem-se para trazer à memória o que dá esperança. Sabe o que eu mais vejo como pastor? Pessoas entrando no meu gabinete, despejando suas memórias, e lá elas contam para mim o quanto a vida delas é desgraçada, o quanto os seus erros destruíram suas vidas, o que os erros das outras pessoas fizeram com elas. E as memórias estão frescas, contam detalhes de assuntos destruidores. Pastor, eu vou te contar como eu sofri. Pastor, eu vou te contar, nossa, como a minha infância foi difícil. Conta com riqueza de detalhes, como apanhou do pai, como apanhou da mãe. E aí, quando terminam de contar suas histórias tristes e de esvaziar suas memórias ricas de detalhes, eu pergunto: e o que mais? É isso, pastor, eu preciso de ajuda. Em outras palavras, nada do que ficou para trás pode me ajudar. Por favor, pastor, diga uma palavra agora para mim. Tire uma palavra para mim. O senhor pode orar por mim agora? Porque tudo que eu lembro são tragédias, tudo que eu lembro são desgraças, tudo que eu lembro é que eu não sou feliz. Então, por favor, dê uma palavra agora, porque para trás não há. É mentira. É mentira. Nós deixamos
o lixo tomar lugar do ouro. Nós deixamos a obra do diabo ser mais importante do que a obra de Deus. Nós deixamos as ações do diabo serem mais impactantes e profundas do que a obra do Calvário. E eu vou dizer a você, a tua esperança não está no que eu estou pregando aqui agora, para o teu futuro. A tua esperança está a ouvir esse sermão, e voltar no tempo e lembrar o porquê você é um cristão, o porquê você está sentado assistindo essa live, o porquê você tem uma Bíblia, o porquê você toma uma ceia. Traga à memória o que dá esperança. E Salomão diz: se agires assim, a esperança nunca falhará. Nunca o empresário que tem a esperança no passado com Cristo vai ver uma crise e fechar sua empresa. Nunca alguém vai desistir de um relacionamento se o que o motiva é o que está para trás com o que Deus fez. O problema é que nós temos memórias naturais e temos memórias espirituais. Esse é o problema. Todos nós temos dois tipos de memórias: memórias naturais e memórias espirituais. A gente lembra do natural, nossa mente está fresca pelo natural. O natural está aqui o tempo todo. O natural, o que fizeram, o que eu fiz, o que falaram, o que eu falei, o que eu pensei, o que pensaram, o que me fizeram, o que esquecemos o sobrenatural, esquecemos o batismo, esquecemos a ceia, esquecemos a oração, esquecemos o dom de línguas, esquecemos a cruz vazia, esquecemos o túmulo vazio, esquecemos o sangue que nos purifica de todo pecado, esquecemos que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A nossa memória é só do natural, e no natural não tem esperança, porque o natural é corruptível. Mas Jeremias está gritando: ei Israel, vocês estão escravos, ei Israel, vocês foram destruídos, mas a saúde, a vida está. Traga a memória o que dá esperança. Lembrem-se que mesmo quando você foi infiel, Israel, Ele foi fiel. Mesmo quando você fraquejou, Ele não fraquejou. Mesmo quando você não tinha saída, Ele tem saída. Traga a memória, não os teus feitos, não o que fizeram com você, mas uma memória espiritual. Não é possível que você tenha esquecido, não é possível que você tenha esquecido das lágrimas que você derramou, não é possível que você tenha esquecido aquele dia que você levantou a mão e disse: eu quero Jesus. Traga a memória o que dá esperança. Tira os olhos de você. Você não pode ser o centro da tua vida, não pode. Eu acho lindo isso, porque além desse tratamento de Jeremias com o povo de Israel, o apóstolo Paulo olha para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e ele fala o seguinte: olha Timóteo, as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha o versículo 8, 2 Timóteo 2,8. Lembrem-se, Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Não tenha amnésia. Lembre-se de Jesus Cristo. Como? Ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Versículo 14. Timóteo, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito. Não tem proveito ficar batendo boca por coisa fútil. Serve apenas para perverter os ouvintes. Por que Paulo está dizendo para Timóteo, um obreiro, dizer: Timóteo, não esqueça de Jesus Cristo? Porque Paulo sabia a igreja que Timóteo congregava. Paulo sabia a sociedade que Timóteo vivia. E ele está olhando para um obreiro, dizendo: Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se que Ele ressuscitou dos mortos. Lembre-se que Ele é da descendência de Davi. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Paulo nunca iludiu Timóteo acerca da vida cristã e suas lutas. É só você observar as cartas de Paulo a Timóteo, e você vai ver o quanto Timóteo é exortado por Paulo a suportar.
Mas Timóteo viveu numa época onde os crentes eram rejeitados. Havia uma heresia enorme, os fariseus, ou seja, um alto índice de decepção, frustração. Sabe quando você quer ajudar alguém e só toma punhalada? Timóteo estava pregando como uma ovelha no covil de lobos, e é por isso que Paulo escreve a carta para ele dizendo: Timóteo, não se esqueça de Jesus Cristo. Timóteo, não se esqueça que Ele ressuscitou dentre os mortos. Timóteo, vão bater em você, vão marcar você, mas lembre-se de Jesus Cristo. Timóteo, você vai pregar e não vão te ouvir, você vai ensinar e não vão aprender, mas eu estou te pedindo, lembre-se de Jesus Cristo, lembre-se que Ele ressuscitou dentre os mortos, lembre-se que Ele é da descendência de Davi. Timóteo, lembre-se, quando houver conspiração, quando houver fraqueza, sofrimentos, quando por conta do Evangelho você for envergonhado, quando você tiver uma expectativa e for frustrado, Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Timóteo, lembre-se que Ele ressuscitou dentre os mortos, lembre-se. Por que eu tenho que lembrar? Eu quero caminhar para o encerramento te falando duas coisas: o porquê que eu tenho que lembrar e do que eu tenho que lembrar. Por que eu tenho que lembrar? Por que Paulo martela Timóteo em lembrar de Jesus? Não tenha amnésia, porque se você tiver uma amnésia em relação às lembranças espirituais, as memórias naturais vão te engolir. Eu vou repetir: se você tiver uma amnésia em relação às memórias espirituais, o porquê que você chorou diante de Deus, o porquê que Deus te resgatou, as memórias naturais vão te engolir. E um cristão de memória natural só lembra de tragédia, vexame, vergonha, erro, maldade. Primeira coisa, você tem que lembrar das memórias espirituais sem ter amnésia, porque só com memórias espirituais você é mais forte. 2 Timóteo 2,1, Paulo olha para Timóteo e diz o seguinte: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Jesus. Não tem apoio, não tem política, não tem amizade, não tem influência, não tem faturamento. Fortifique-se em Jesus. E é por isso que você tem que lembrar. Lembra de Jesus Cristo, Timóteo. Lembra que Ele ressuscitou dentre os mortos. Você está vivendo uma doença, lembra de Jesus Cristo. Lembra que Ele ressuscitou dentre os mortos. Você está sendo desprezado, ei, esquece esse desprezo. Lembra de Jesus Cristo. Lembra que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ei, você acabou de ser mandado embora. Ei. Lembra de Jesus Cristo. Lembra que Ele ressuscitou dentre os mortos. Acabou de sofrer uma decepção. Ei, para, engole o choro. Para. Lembra de Jesus Cristo. Lembra que Ele ressuscitou dentre os mortos. Lembra que Ele é da descendência de Davi. Quando você lembra de Jesus, você se fortalece. Eu duvido você se lembrar de Jesus, lembrar da obra da cruz, lembrar do amor dele por você, lembrar do quanto Ele te ama, do quanto Ele quer você por perto, e você ser um fraco. Agora, se você tem amnésia para as coisas espirituais e é uma enciclopédia para as lembranças naturais, eu sinto em dizer que você vai morrer agonizando espiritualmente falando. As pessoas vão manipular a tua fé, as pessoas vão manipular teu futuro, vão manipular tuas emoções, vão manipular teu corpo, vão casar com pessoas com você. Você nem vai escolher namorado, não vai escolher marido, não vai escolher emprego, você não vai escolher nada, porque você vai ser manipulado. Traga a memória. Eu sei, Israel, que é difícil ver Jerusalém no chão. Eu sei, Israel, que é difícil ver Nabucodonosor destruir nossas muralhas, mas traga a memória, faça um esforço. Traga a memória o que dá esperança. Lembra que no meio das ruínas Ele é o libertador. Lembra que no meio do choro Ele nunca te abandonou. Traga a memória o que te dá esperança. Se você senta para conversar, e eu digo para alguém diz para você: ei, conte-me sua vida. O que você vai contar? Se alguém sentar com você: vamos tomar um café, conta um pouquinho da tua história. Quais são as memórias que você vai contar? Quais são as memórias que primeiro vêm à sua mente? Você tem amnésia para que memória? Fortifica-te. Se você não trazer a memória, as memórias espirituais,
você tem que se recordar, segundo, além de ser forte, que os seus sofrimentos não são comparados ao sofrimento de Jesus. Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo 2,8, ele vai dizer: lembre-se de Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Coloca o 9, pelo qual sofro pelo ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto. Por que eu suporto? Por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Eu preciso ser fortalecido. Eu preciso lembrar que o meu sofrimento não é o pior. Jesus sofreu muito mais. Eu preciso ter memórias espirituais para entender que a obra não depende do meu esforço, mas dele. Paulo fala 2 vezes para Timóteo no versículo 9. Ele fala o seguinte, contudo eu estou preso, contudo a palavra de Deus não está presa. O que ele está falando? Timóteo, esquece o que você está vivendo. Deus não depende de você para ser Deus. Eu estou preso aqui, mas a palavra não está presa. Olha o versículo 13 de 2 Timóteo 2,13. Ele vai dizer claramente: se somos fiéis, se somos infiéis, ele permanece fiel, e ele não pode negar a si mesmo. O que ele está falando? Por que eu tenho que ter memórias espirituais? Para eu lembrar que a obra de Deus não depende de mim. E é por isso que tem gente morrendo: eu não posso fazer mais nada, minha fase já foi. Quem é você para determinar o que Deus vai fazer? Traga memórias espirituais para você lembrar que se não tem porta, Ele abre porta, que se não existe, Ele traz a existência, que se acabou, Ele faz transbordar do fim. E eu encerro falando o que lembrar. O que eu tenho que lembrar, pastor? 3 coisas você tem que lembrar, rapidinho no pique. A primeira coisa: Ele morreu pelos seus pecados. Você não pode esquecer isso. Ele não morreu por ele, Ele morreu pelo seu pecado. E quando você abre a boca para contar a tua desgraça para os outros, quando alguém pergunta: me conta o teu problema, tua memória está muito fresca para o pecado, está muito fresca para o erro, está muito fresca para a maldade, mas é uma amnésia completa de que Ele já perdoou você, se você se arrepender. Você não pode esquecer que Ele morreu pelos seus pecados. Que memória desgraçada a gente tem, que não se perdoa, que se culpa, que lembra em detalhes do erro, mas tem uma amnésia completa do porquê a cruz existe. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que lembrar que Ele morreu pelo teu pecado. Segundo, você tem que lembrar que Ele está presente, está vivo. Ele está presente, está vivo. Sim, Ele ressuscitou. É por isso que Paulo fala para Timóteo: você vai pregar para herege, você vai pregar no momento ruim, mas não esqueça de Jesus Cristo. Não esqueça que Ele ressuscitou. Não esqueça que Ele é da descendência de Davi. Não esqueça que a morte não prendeu. Ele está vivo e está presente. Eu não sei o que você está vivendo, e eu não sei o que está fresco na tua cabeça, mas está na hora da tua memória lembrar que Ele está vivo. Eu sei que tem gente que não gosta que eu grite. Lá no YouTube tem várias mensagens: não grita, pastor. Mas eu vou gritar. Eu vou gritar porque eu prefiro gritar que Jesus está vivo e está presente, do que gritar dizendo que eu não aguento, do que gritar dizendo que eu não suporto. Então eu vou gritar de novo: Jesus está vivo e está presente, e você não pode ter amnésia por isso. E por fim, você tem que lembrar que Ele é Deus. Ele não é só o teu amigo, Ele não é só o teu salvador, Ele é Deus. Ninguém é maior do que Ele. Ele é dono de todo o poder, Ele é dono de toda a sabedoria, Ele é dono de toda a glória. Ninguém é maior do que Ele, todos se dobram diante dEle. A palavra dEle é a palavra final. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte. Ele manda, Ele desmanda, Ele traz existência que não existe. Ele não é só uma imaginação, Ele não é só uma boa sensação, Ele não é só um culto, Ele não é só uma música, Ele não é só uma oração. Ele é Deus, Ele é dono de tudo, Ele é o meu dono, Ele é o
seu dono, Ele pode tudo, Ele sempre pôde, Ele sempre existiu. Então você não pode esquecer, não deixe ter amnésia que Ele morreu pelo teu pecado. Não deixe ter amnésia que Ele está vivo, está presente. E não deixe ter amnésia para lembrar que Ele é Deus. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Jeremias diz: Israel, no meio das ruínas, traga à memória o que te dá esperança. Olhe para aquele que nunca pecou. E talvez você vai dizer: quem sou eu? Mas ele está aqui hoje. E a minha oração é: faz-me lembrar, Senhor. Se a amnésia tomou conta da minha mente, faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar que o Senhor morreu pelo meu pecado. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar que o Senhor está presente aqui. Aonde eu estou, nesse quarto, nessa sala, nesse carro, nessa empresa. Faz-me lembrar que o Senhor está presente. E o Senhor está vivo. Faz-me lembrar que Tu és Deus. E se Tu és Deus, não é o homem que põe um ponto final. Quero orar por você. Eu espero que tenha sido muito bom esse vídeo para você. Tenha sido uma bênção, um divisor de águas. Deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas. Compartilhe, me ajude a levar essa palavra a tantas pessoas que precisam. Agora nós vamos ter um tempo de oração, gravado no mesmo dia que a mensagem foi pregada. Fica aí e ore comigo. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar. Um abraço e que Deus te abençoe. Toda amnésia saia. Você tem que ter mais lembranças espirituais do que lembranças naturais. Você tem que lembrar do porquê você é cristão, do porquê que você serve Jesus, do porquê que você carrega uma Bíblia, do porquê que você se batizou. Você não pode esquecer, você não pode esquecer, você não pode esquecer, você não pode deixar a amnésia, o esquecimento. Não. Se Jeremias diz: olha, eu lembro dos meus dores, eu lembro dos meus lamentos, eu lembro das minhas angústias, mas contudo eu trarei à memória o que me dá esperança. Pai, diante de tantas lembranças naturais, nós oramos agora em nome de Jesus. Onde a minha voz estiver chegando, que não seja a minha voz, mas que seja a Tua palavra como uma espada de 2 gumes, a penetrar a alma. Não é possível que a minha vida é só um fracasso. Não é possível que eu só vomite desgraça. Não é possível que eu viva uma vida de desgraça e lamento. Não é possível. Não é possível que eu só tenha tragédia para contar. Não. Eu sei que talvez haja muita ruína aí. Talvez haja muito desgosto, muita remorso, muita culpa. Mas você não é só isso. Porque ainda que eu seja infiel, Ele permanecerá fiel. Em nome de Jesus, comece a ter amnésia para o que o diabo fez. Comece a ter amnésia para o que os outros fizeram. E comece a lembrar, aleluia, que Ele morreu pelo teu pecado. Ele não morreu para te dar casa, carro, dinheiro, fortuna. Ele morreu para tirar o fardo do pecado dos teus ombros. Ele morreu para resgatar você da morte. Ele morreu para tirar você do inferno. Ele morreu para tirar você das garras sujas do diabo. Lembra disso. E você vai ver que nenhum pecado é maior que o arrependimento. Lembra que Ele está presente. Ai pastor, eu sinto que tem macumba aqui. Ah pastor, eu sinto que tem o espírito do mal aqui. Ah pastor, eu sinto que a geladeira anda. Eu sinto o espírito de morte. Começa a sentir Jesus aí. Para de sentir o que o diabo faz. Para de sentir o que o diabo fala. Se o diabo pode mandar um demônio aí, o meu Deus vem atropelando pombagira, preto velho, Zé Pilintra, tranca-rua. Ele está presente e Ele está vivo. Lembra quando andares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Ele está aí. Você pode não ver, não perceber, mas lembra, você tem outros tempos, outras histórias que Ele foi fiel com você. Você pode lembrar, deve ter no máximo, não dá nem para contar nas mãos, de momentos que você achou que
ia morrer, sucumbir, acabar, e de repente Ele apareceu, e de repente Ele pegou você pela mão, e de repente Ele levantou você, porque Ele não está pregado no gesso, Ele não está pregado numa cruz, Ele não é de porcelana, Ele está vivo e está presente. Você tem que lembrar, e você tem que lembrar que Ele é Deus. Você sempre vai lembrar, você sempre vai lembrar do que é mais importante para você. Você nunca vai esquecer um compromisso importante, você nunca vai esquecer uma data importante. Você só esquece o que deixou de ser importante quando você esquece a cruz, quando você esquece que Ele está vivo, está presente. Quando você esquece que Ele é Deus, é porque Ele deixou de ser importante para você. E quando você acorda, almoça, janta, falando da macumba, do diabo, da traição, da fofoca, é porque isso é importante para você. É porque isso está no topo para você. E é por isso que a tua vida não sai dessa desgraça. É por isso que a tua vida não sai desse enrosco. Porque você tem amnésia para o que Deus faz. E lembra como uma enciclopédia o que o diabo fez. Está na hora de começar a ter amnésia para a maldade dos homens. E começar a ter memória profunda, porque eu batizei, porque eu falo em línguas, porque eu oro, porque eu clamo. Oh, traga a memória o que dá esperança.